Fala pessoal, e aí? Chegou a hora de falar de Game of Thrones mais uma vez, porque passou mais uma semana. A gente tá indo pra parte 2 do Reinado dos Dragões. Então a gente ainda tá sob o impacto do último episódio, não é? O 9º episódio da 6ª temporada do seriado. E que episódio, hein, galera? Foi épico, não foi? Considerado o melhor episódio de seriado dos últimos tempos pelo IMDb, isso aí. Foi bom demais, teve Daenerys e Drogon incendiando o navio, teve a Guerra dos Bastardos, Snow contra Snow, teve Sansa sendo sensacional, teve o Mindinho chegando para salvar o dia, teve Gigante invadindo o castelo, e sim, incrível. Mas hoje a gente ainda está falando sobre o Reinado dos Dragões. A gente falou na semana passada que o Aegon Targaryen saiu de Pedra do Dragão e foi conquistar o Westeros, antecipando um pouquinho o sonho dele de conquistar todo o Oeste, por causa da oferta do rei Argilac de Ponta Tempestade. Ele ofereceu a mão da filha dele e o Aegon recusou, falando que ele era fiel às irmãs dele, suas rainhas com quem ele era casado. Falamos então que ele desembarcou perto do local onde hoje é Porto Real, e de lá ele conseguiu vencer o rei Argilac e conseguiu vencer também o rei Harrenhal, que era nascido de ferro, das ilhas de Pike. Eu ainda vou explicar para vocês sobre Pike, pessoal, não chegou a hora ainda, mas eu já vou adiantando alguma coisa para vocês ficarem mais por dentro. Pike é a capital das Ilhas de Ferro, e elas são chamadas Ilhas de Ferro porque de lá se extrai o ferro, obviamente. O povo de Pike, o povo das Ilhas de Ferro, tinha um modo de vida muito esquisito. Eles não produziam nada, eles não caçavam nada. O que eles faziam era saquear. Apesar disso, eles eram um povo muito poderoso. Tanto que eles saíram das ilhas, foram para o continente do Westeros e conseguiram para eles as terras fluviais. Durante muito tempo, o rei Harrenhal de Pike dominou as terras fluviais, sendo então o suzerano maior dessa parte do Westeros. No mesmo dia em que o Aegon conseguiu vencer o rei Argilac, ele terminou de construir o maior castelo do Westeros, chamado, em homenagem a ele próprio, de Harrenhal. Então vamos lá, pessoal. O Westeros era dividido em 7 reinos, como eu disse para vocês. O norte, as terras fluviais, o vale, o oeste, a campina, as terras da tempestade e Dorne. Muitos deles, pessoal, se ajoelharam perante o Aegon e se proclamaram seus vassalos. Teve uma coroação e tudo pro Aegon. A rainha Visenya, a irmã mais velha dele, pegou uma coroa feita de aço valeriano, lógico, e colocou sobre a cabeça do irmão e marido. E a rainha Rhaenys, a irmã mais nova, de quem ele mais gostava, proclamou ele rei Aegon Targaryen, primeiro de seu nome, rei de todo o Westeros e protetor de seu povo. Esses são alguns títulos que são usados pelos reis lá no Westeros. Por que primeiro de seu nome? É porque antes dele, nenhum outro rei chamava-se Aegon. Ele foi o primeiro Aegon, por isso, primeiro de seu nome. Ele foi proclamado rei de todo o Westeros, porque ele era o rei supremo dos 7 reinos e protetor do povo. Agora eu queria mostrar um mapa para vocês visualizarem melhor o que eu estou dizendo. Vamos lá! Hoje eu peguei só o mapa do Westeros, pessoal, porque a gente não está mais interessado no Essos por enquanto. A gente está aqui no Oeste, portanto, vamos ficar aqui só no Westeros. 7 reinos, vamos lá. Eu já falei para vocês que ao norte, o Westeros foi dividido pela muralha. A muralha que fica bem aqui em cima. Daqui para cima, não é considerado mais reino do Westeros. Daqui para cima encontram-se as terras de sempre inverno. Portanto, aqui da muralha até o gargalo, pessoal, que é essa parte aqui, é o norte. É o maior dos 7 reinos. Portanto, da muralha até o gargalo que fica aqui, estamos falando do norte, cuja capital é Winterfell. A partir do gargalo até essa parte aqui, vocês podem perceber que tem muito rio, tem um lago gigantesco e, portanto, essas são chamadas as terras fluviais. A capital, nessa época, era Harrenhal, castelo construído pelo Harrenhal, conhecido como Harren Negro, e que deu o nome do castelo, o maior de todo o Westeros, em sua própria homenagem, à beira do Olho de Deus.
A leste das terras fluviais fica a região montanhosa do Vale. O vale que é dominado pelos Arryn, do Ninho da Águia. Vindo para oeste, toda essa parte aqui é dominada pelos Lannister de Rochedo Casterly. Mais para o sul e para o centro, essa parte aqui é a Campina, que é dominada pelos Gardener de Jardim de Cima. E para o sul e oeste fica as Terras da Tempestade, cuja capital é Ponta Tempestade. É nessa parte que também fica a capital de todo o reino, que mais tarde vai ser conhecida como Porto Real. Mas isso aqui ainda não existia na época do Aegon. E finalmente, no extremo sul, fica Dorne, a região mais desértica de todo o Westeros. Só para ficar mais fácil de vocês visualizarem também, essas são as Ilhas dos Homens de Ferro, ou as Ilhas de Ferro, cuja capital é Pike. Foi daqui que saiu Harrenhal, ou Harren o Negro, que veio para o continente e dominou toda as terras fluviais. Bom, pessoal, então depois que o Aegon chegou e começou a dominar tudo, vários dos senhores dos Sete Reinos, então, se ajoelharam e se proclamaram seus vassalos. Entre eles estavam o rei Harrenhal, das terras fluviais, o rei Argilac, de Ponta Tempestade, e o rei Ronel Arryn, do Vale. Por isso, os três Targaryen se dividiram para lutar cada um com o rei. A Rhaenys, a mais nova, foi para o sul lutar contra o rei Argilac, de Ponta Tempestade. A rainha Visenya foi para o norte lutar contra o rei do Vale, Ronel Arryn. E o próprio Aegon foi para o noroeste para lutar contra o rei Harrenhal em Harrenhal. Claro que eles encontraram muita resistência e o exército deles também sofreu um pequeno massacre. Mas, como eu já disse anteriormente, gente, quem pode contra os dragões? A Rhaenys e a Visenya acabaram com os inimigos. E o Aegon foi o que encontrou a maior resistência. Lógico, ele mandou as irmãs para mais fáceis e deixou o mais difícil para ele, que era o rei Harrenhal Negro. O rei Harrenhal, pessoal, nunca foi querido pelos seus vassalos. Claro, quem ia querer que um homem de ferro, que era totalmente odiado em toda Westeros, fosse o seu senhor suzerano? Não, claro que não. Por isso, o senhor suzerano Edmund Tully jurou lealdade ao Aegon e foi ajudar o rei dos dragões a acabar com Harren o Negro. E com a rebeldia dele, todos os outros suzeranos e vassalos também se ajoelharam perante o Aegon e foram ajudar o rei a acabar com o Homem de Ferro. Quando essa rebelião toda aconteceu, o que o Harren Negro fez? Se escondeu na sua fortaleza gigantesca de Harrenhal. Mas o Aegon deu uma chance para ele. Disse o Aegon: se você se ajoelhar perante mim, me reconhecer como seu senhor, você vai ser confirmado como senhor das Ilhas de Ferro. Mas o Harren, orgulhoso como era, falou: óbvio que não, eu vou ficar em Harrenhal. Aqui é inexpugnável, as minhas muralhas são impenetráveis. E tem mais, meu castelo é todo feito de pedra, e pedra não queima. Portanto, seu dragão não tem poder nenhum sobre mim. Como ele estava enganado, gente. Só o que o Aegon fez foi esperar a noite e desceu sobre Harrenhal sozinho com o Balerion. O Balerion, como vocês devem se lembrar, é chamado Terror Negro porque ele é totalmente preto. Camuflado pela escuridão da noite, ninguém viu quando ele desceu pelo castelo. E quando o Aegon andou, ele disparou as chamas e destruiu tudo que tinha dentro do castelo. E é claro, né, gente, que até pedra derrete quando o fogo é muito quente. Esse foi o fim do reinado dos Homens de Ferro sobre as terras fluviais. Esse foi o fim do rei Harrenhal de Pike. E esse foi o fim do maior castelo de toda Westeros. É por isso, quem lê o livro, quem vê o seriado, que Harrenhal é todo destruído. Foi o Balerion, foi o Aegon, na batalha contra o rei Harrenhal, construtor de Harrenhal. Bom, pessoal, então hoje a gente fica por aqui. E a gente continua na semana que vem com a Conquista dos Dragões. Essa parte é legal demais. Fiquem atentos e até a semana que vem. Beijo!